40 minutos, Argo Week, Grupo IESA, seu Fiat Argo, por 54.890, são R$5.000 de desconto. Confira lá na IESA Fiat, em Porto Alegre e Canoas. Se você está procurando ar-condicionado, conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Ah, um bom vinho para aquele acompanhamento do churrasco com a família. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro que eu ofereço para Alex Bagé, e oferecendo a Aurora Gran Reserva para o Bagé, eu pergunto, e o Douglas Costa, bonitão? Olha, o Pedro, sabe que o Douglas Costa a todo momento surge algum novo desdobramento, né? Uma hora surge que está tudo certo, que está tudo ok, daqui a pouco volta um pé atrás, porque ele tem contrato ainda que não terminou, vai até 30 de junho com o Bayern, sempre tem alguma questão burocrática. Bom, o que se tem das últimas horas é o seguinte, e aí todo momento que eu particularmente falei com qualquer pessoa ligada ao Grêmio, ligada ao Douglas Costa, próxima do negócio, se diz o seguinte: Bagé, ele já está no Grêmio. Essa é a informação, ele já está no Grêmio. Bom, mas de que maneira ele já está? O que falta para anunciar? O Grêmio tinha uma ideia que pudesse ter todo o desdobramento já a limpo até no máximo amanhã, sexta-feira. E em caso... se especulava até que o Douglas Costa pudesse estar na arena no domingo, desde que tivesse tudo já previamente acertado. No caso de uma confirmação de título, ele apareceria até juntamente com os jogadores ali. Bom, nesse momento a direção do Grêmio ela é mais cautelosa quanto ao anúncio, e já se posterga essa data para, quem sabe, na segunda-feira, ou um anúncio pós-Grenal de domingo ou na segunda-feira. Mas não tem que ter inscrição até o final da semana em função da janela? Aí é que tá, Pedro. Aí, o que passa o Grêmio é que consegue resolver essa situação dentro do prazo. Esse é o principal entrave. Mas a grande notícia para o torcedor do Grêmio é que o torcedor do Grêmio, pelo que todas essas fontes estão afirmando, é o seguinte: ele já está no Grêmio. Ou seja, o que busca o Grêmio agora é conseguir inscrever ele a tempo para não perder nenhum tipo de inscrição, para que ele possa casar no dia 1º de junho, faz alguns dias de lua de mel, se eu não me engano, no México, e voltaria para, quem sabe, a 4ª ou 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a grande notícia é essa: o Grêmio internamente, claro que não confirma isso de forma oficial, mas tem a certeza de que o Douglas Costa é jogador do Grêmio. Ou seja, o processo, Pedro, primeiro, a contratação do Douglas Costa, se o Douglas jogar, eu não vou falar do que ele jogou com o Guardiola, porque ali ele foi protagonista no Bayern de Munique. Estava no auge, né? Eu vou falar dele, Alex, 2016. em 2018 na Copa, e que ele só não é titular por conta de lesões musculares sucessivas. A contribuição que ele tem é um jogo contra a Costa Rica, ele entra, o jogo vai para o bolso dele. Se ele jogar parecido com 18, ele para o Grêmio já vai ser um acréscimo espetacular. A questão é, o gremista e a gremista estão imaginando o Douglas Costa abrindo o Campeonato Brasileiro já vestido azul, preto e branco. Não vai acontecer, entre outras razões porque há um casamento para 1º de junho, uma lua de mel já parece negociada com o Grêmio de poder viajar um tempo, e na volta, ele não volta de uma lua de mel para chuteira. Ele volta da lua de mel tendo que chegar a um condicionamento físico bom o suficiente para ele, primeiro, não voltar a ter lesão muscular. Imagina você apressar uma volta de um cara com histórico de lesão muscular e perdê-lo por um mês. Bate na madeira aí, você que é Grêmio. A outra parte, voltar com capacidade de entregar aquilo que os gremistas e as gremistas estão esperando dele. Então esse processo, embora o anúncio possa ser até na segunda-feira, o processo de tê-lo em campo é de pelo menos mais 20 a 25 dias, se não chegar a um mês. Eu até acabei de receber um recado, Diogo, só desculpa te interromper, eu acabei de receber um recado que é o seguinte: que todos os documentos para a questão de redigir contrato, tá? Que os contratos já estariam, inclusive, sendo redigidos. E que o Grêmio recebeu agora, a questão de alguns minutos, um contato em que aumenta a esperança de que ele possa ser anunciado amanhã. Então ele ainda poderá ser anunciado amanhã. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, Bagé, é que o grande desafio do Grêmio como instituição é identificar, diagnosticar e resolver esse problema de lesões recorrentes do Douglas Costa. Porque se ele fizer isso, além dele ter um jogador num nível excelente durante mais tempo, ele pode inclusive prolongar a carreira do próprio Douglas Costa, inclusive fora do Grêmio, ele tem 30 anos só. Se ele resolver esse problema, e aí uma investigação do Grêmio, daqui a pouco está em casa,
mais afeito. Daqui a pouco o Grêmio pode mudar a vida do Douglas Costa, se conseguir identificar e tratar o que faz ele ter tantas lesões. E ele muda tem a carreira dele. Ele tem um cuidado especial, porque às vezes, como ele está muito tempo fora, né? A gente acompanha ali na rede social por ver assim, pô, mas como é que um cara, também, ficou milionário, tem 30 anos, não se cuida mais. Não. Ele se cuida e muito. Ele tem um staff físico pessoal. Ele tem lá todo o pessoal de fisioterapia, de todos os profissionais que viajam, que moram com ele fora do Brasil, brasileiros, especialistas em fisiologia, fisioterapia. Então ele tem um cuidado todo especial. Ele, quando sai de férias, ele viaja de férias e muitas vezes tem um profissional de preparação física juntamente com ele. Ou seja, mas peraí, deixa eu entender. Ele vai na lua de mel e vai levar... Não, eu não citei lua de mel. Eu já fiquei preocupado. Lua de mel, o Maurício já sugeriu que ele fosse de chuteira pra lua de mel, pra chegar e já treinar. Não fez isso, o bandido Léo. Não confundiu agora. Mas o mundo hoje, Pedro, ele pode, durante a lua de mel, né? Não vai ficar a lua de mel toda em lua de mel, né? Ele pode pegar, tirar 1 horinha, 2 por dia ali, fazer uma ligação por vídeo e treinar, estranho, né? Seria pelo menos estranho, né, Potter? Mas enfim, até pra a ter lua mais de mel força, é né? dele, ele faz do jeito que ele quiser. Até para ter mais força na lua de mel, é verdade. Ele sabe que lua de mel exige mais, né? Não, eu não casei, né? Mas a minha lua de mel bastaria uns 3, 4 minutos, deu? Tá fechado já. E aí já acabou a lua de mel. Contando o banho, né? Não, e vocês estão vendo o tamanho, e vocês estão vendo que eu tô mentindo, né? Contando 3, 4 banho. minutos, então eu tô mentindo. Guerrinha, tua lua de mel, conta aí, Guerrinha. Ô Pedro, a melhor parte é a conversa. A melhor parte é conversar. Nós temos que saber como é que foi a lua de mel do Guerrinha. Isso é que é importante. Lua de mel pra mim de 3, 4 minutos é maratona, Pedro. Tá bom. Mas assim, ó, Pedro, uma lua de mel tua, como é que foi, Pedro? Peraí, Potter. E a tua, como é que foi, Pedro? Não fiz, porque eu não casei, eu me juntei com a velha. Não é casar com o bambolê, como diz o Guerrinha. Eu tô falando casar espiritualmente. Não teve lua de mel, Pedro é que não precisou contratar o cantor, né? Já tinha claro, de graça. Eu cantei pra mim mesmo. Não teve lua de mel com a Jussara, Pedro? Não acredito nisso. Não, mas quando eu comecei a cantar, eu levei uma luz alta. Ou tu para, ou eu volto pra casa. O combo do Pedro foi negociado assim, 2 minutos e meio e um eu te amo. E deu. E assim já era. Mas Pedro, uma lua de mel que podia pintar novamente é do Inter com a sua torcida, né? E da torcida com o Inter, né? Porque os últimos dias não estão sendo muito agradáveis, né? Mais uma derrota em Grenal, em casa e de virada. Aquela partida patética na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Patética, aquela partida foi patética. Há muito tempo eu não ficava, vou usar um palavrão, que não tem como falar essa expressão sem usar esse palavrão. E aí, na expressão, não fica tão palavrão assim. Há muito tempo, Pedro, eu não ficava puto com o Inter. Há muito tempo. Sabe? Tanto é que só de lembrar, você já viu que eu já a voz já mudou. Já subiu. Já mudou. Não, já mudou. O Potter, já mudou. Aquilo na Venezuela lá era de largar de ônibus, como dizem. Calma que tem mais. Potter, tradução, pederasta do semblante. Então, é aí que tá. E acho que é interessante, né? E antes, me relembre, qual foi a partida do Inter antes? Foi o Juventude em casa, né? Juventude 4-1. Juventude em casa, sábado. Virando a derrota. Exatamente, né? Com uma vitória... Mas nos últimos... boa atuação, né? Uma boa atuação. Uma boa atuação, jogou bem. Fez 4 gols. Bem. Entra o Yuri Alberto, faz uma marcação sob pressão, né? Então eu tô muito curioso para essa lua de mel. Cardiograma, né? Ele não tem uma sequência, virou agora. Talvez essa seja a cobrança, né? Como chegou na parte final do campeonato, o melhor time do campeonato está sendo enfrentado pelo Inter. O Grêmio é o atual campeão, é um time formado, é um time que entrou com um novo treinador e aparentemente alguns jogadores melhoraram, né? Tem jogado mais com o novo treinador. Então o Inter enfrentou mais dificuldades. Só que o Inter também não foi dominado pelo Grêmio, não foi acachapante, não foi uma diferença grotesca aquele Grenal. O Inter é virado porque tem qualidade do Grêmio, né? E toma virada em casa, a segunda virada seguida, né? 2 jogos que não tá, pelo menos, não sei se domina. Lá na Venezuela o jogo tava dominado, né? Vamos falar real, né? Tava dominado. O jogo tava dominado e ele bota a força máxima pra acabar logo. E aí o time desanda. O Bagé pega um ponto ali que é interessante. Porque esse time do Inter oscila muito. Porque ou ele, nos últimos jogos, né? Vamos pegar ali os últimos 6, 7 jogos. Ou ele goleia, ou ele... ou ele goleia, metalizou. Ou não sei o que. Tá, vamos lá. Ou ele goleia, ou ele perde. Eu tô com um probleminha de conexão hoje. Ou ele goleia ou ele perde. E aí tem um dado que até foi o Fernando Becker, da RBS TV, que me passou. O Inter levou 14 gols, 12 foram no segundo tempo.
Então aí tem algo que é um ajuste que ele precisa fazer. De daqui a pouco, e aí vai muito próximo daquilo que o Edenilson reivindicou na entrevista, embora, né, tenha externado e causou um rebuliço interno, mas de o time saber administrar mais e de não ser tão agudo sempre, de fazer a vantagem daqui a pouco cadenciar o jogo, administrar o jogo. Porque o Inter leva muitos gols no segundo tempo porque ele mantém uma postura... Edenilson. Foi o que pediu o Edenilson. Exatamente, foi o que eu não citei. tem problema de preparação física para pegar um comparativo recente do Grêmio. Tem. Porque o Grêmio evoluiu nisso. O Inter não está cansando no segundo tempo, porque o Grêmio parece que sobrou no Grenal o contrário do Inter. Falei no pós-Grenal imediato, isso aí, né? Tem um cansaço de acúmulo que todos estão acumulando, né? O Grêmio essa semana vai descansar, essa é uma vantagem do Grêmio no Grenal. Os titulares ficaram por aqui. Agora, isso está acontecendo sim. O Inter teve uma troca de comando. Eu sei que um novo sistema de jogo e uma desarmonização faz com que se corra errado. Eu entendo isso, esse processo. Quando o time encaixa, ele corre menos, ele corre certo. Mas sim, o Inter tem uma defasagem. O Inter caiu. E no ano passado, Léo, era ao contrário. O Inter, a partir dos 35, ele ia pra cima dos adversários. O Inter tem muitos gols no ano passado, naquela fase decisiva, acima dos 35 do segundo tempo. E na reta final ele deu uma caída, né? Porque era final de temporada, e foi uma temporada maluca também. Daí teve uma mudança de método Mas acabava os jogos, Léo, em cima. O outro time não estava correndo mais com o Inter. O Inter tem cansava junto. O Inter tem um gol anulado contra o Corinthians, do Edenilson, que é o último lance do jogo. E em cima do Corinthians, com alguns lances ali, lá no Maracanã o Inter acaba o jogo atacando. Nunes, Lembra contra o Bragantino aqui, aquele lance do Patrick penal é depois dos 40. Mesmo contra o Sport, com 1 a menos, o Inter joga mal aquela partida, mas com 1 a menos, corre, luta até o final. Nunca faltou luta. Esse grupo não é falta de luta, né? Tirando esse jogo contra a Venezuela aí que que a gente bota um asterisco. Mas assim, Léo, acho que é claro, há um problema, sim, uma defasagem física do Inter. Isso está acontecendo. Eu acho, Potter, que pode ser físico, concordo contigo, mas pode ser também de uma característica de um jogo que ele precisa ser protagonista sempre. Em determinado momento do jogo, a partir da construção da vantagem, tu não precisa ser protagonista sempre. Tu pode gerenciar o jogo, tu pode cadenciar. E o Inter a gente tá chegando a gente tá chegando na conclusão que a pessoa mais certa de todas, eu sei que tu tá falando isso aí, Léo, é exatamente o que o Edenilson falou no pós-jogo. Exatamente. Não, mas deixa eu colocar um outro ponto, assim, eu acho que o Inter é sempre muito intenso no começo e daí não tem condições de manter essa intensidade até o final. Então, se ele não resolve o jogo no começo, sei lá, se ele não faz um resultado mais interessante, depois. Ele não tem isso, não tem como gerenciar depois. Agora tem um outro lado interessante, assim, nesse nosso debate. Se o Inter não tivesse tentado ser protagonista lá nas goleadas que fez e ter feito 2-0 e puxado o freio de mão, hoje ele não teria a condição de daqui a pouco ser primeiro do grupo, porque se ele for primeiro do grupo vai ser pelo saldo. Né? Não, exato, Diogo. É o outro lado. Tem jogos que tu vai ter possibilidade de fazer, e a gente elogiou muito aqui, todos nós elogiamos, pô, que legal, é um time que não se contenta em fazer 3, ele quer o 4, ele quer o 5, ele quer o 6, mas há jogos em que tu não precisa ser agudo sempre, que tu pode ser um pouco mais cerebral e segurar um pouquinho, até para construir a vantagem. O Grenal era um jogo pelo contexto. Mas, Léo, como é que tu segura a bola, Léo? Da onde como veio é que segura esse preparador físico do Inter? Da veio onde junto, veio? né? Não, ele não era do time. Não. O Ramírez conheceu ele no aeroporto. Não, da onde ele vem? Não, ele não veio junto, não. Repórteres nos ajudem, não, por favor. O Guerra, eu quero lembrar o seguinte, eu fiz isso logo eu quero dizer, ele não era do clube, ele não era do Inter. Sim, não, o do Inter saiu. É que era, saiu, o Cristiano Nunes já tinha mudado, né? Se ele não... bom, vamos chegar no equívoco... Ele é um espanhol, eu escrevi sobre ele, Maurício, Cristóbal Fuentes, ele é um cara que é espanhol, o Ramírez o trouxe... conhecia ele, se não me engano, ele trabalhou na Aspire com o Ramírez. O Ramírez, ele montou uma comissão técnica. O que ele trouxe foi um auxiliar, um argentino ele trouxe. Mas o preparador era um cara que ele conhecia, mas ele não tinha trabalhado com ele ainda. Pois é, esse é um ponto que a essa altura começa a fazer a diferença, porque as pessoas vão buscar o que acontecia imediatamente antes. Se você tem um preparador físico que dá uma resposta extraordinária como o Cristiano Nunes dava, você só abre mão dele se o treinador que está chegando está trazendo um preparador físico que trabalhava com ele. Senão você vai dizer, não, se você está trazendo um cara em quem você confia, mas nunca trabalhou, então confie em nós, eu tenho aqui um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Isso já não foi feito, abraço. Mas eu quero voltar a discordar do Edenilson e do diagnóstico de alguns dos nossos aqui, para efeito do debate,
de que o problema no Grenal tenha sido o que o Edenilson referiu, porque o Grenal não se vira por aí. O Grenal se vira por uma bola parada, frontal, lenta, que o Internacional sofre com o Diego Souza, e de uma bola que está de posse do Internacional com erro de passe, quando o Inter tentava uma construção e o Grêmio toma a bola dele no campo do Internacional. Então, não é por não ter sido reativo, não é por não ter dosado qualquer coisa, porque quando você toma o gol do Grêmio na sua casa, decidindo um gauchão, Sim. Você vai tentar voltar para fazer 2-1 e você vai correr os riscos que correu quando ganhou do Grêmio com Abel Braga nos acréscimos, com o time todo dentro do campo do Grêmio. Então o diagnóstico do Edenilson, eu não concordo com ele, não. Tu não corre risco, Maurício, quando tu leva o teu carro na Zé Pneus. Sim, aí a claro. certeza do melhor atendimento, de ver todos os itens do teu carro, te deixar na boa, se tu quer dar um passeio no final de semana, dar uma chegadinha na serra, na praia, sei lá onde mais, tá? A Zé Pneus tem todo o carinho com o teu automóvel. Então, não corra risco. Você que é motorista, que está com o seu automóvel, qualquer probleminha, são 42 lojas da Zé Pneus, tem sempre uma pertinho de você. E aí tem financiamento, e tem tudo lá. Zé Pneus é umidade, né? Então vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Depois do Minuto Grêmio, né? Depois. Mas Ninguém manda tu ganhar e tá classificado já. É. E o Douglas Costa tá vindo pro Guarani de Venço Aires. Né? Isso. Só me confirma se o Aragua vai com os reservas, pelo amor de Deus. O Bagé falou do... 5 minutos que os reservas do Aragua são melhores que os titulares. Às vezes os treinadores botam os melhores no banco. Voltamos em seguida. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que os... Estamos de volta, 2h04. Você já pensou ter uma conta grátis com cartão de crédito e muito mais? Venha pro Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. E a Fundação Escola Superior do Ministério Público, a FMP, lembra, ela é direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br. Zé Alberto Bagé manda uma comunicação para mim dizendo que jogar contra o time reserva do Aragua não é nada. O importante é que o Aragua tem reservas. Ou seja, e eu queria saber o teu grau digamos assim, de preocupação no dia do teu aniversário com esse jogo tão importante. Não, Pedro, preocupação nenhuma, justamente porque o Aragua titular, ele já mostrou uma deficiência muito grande, né? Acabou goleado aqui na Arena, e a partir do momento em que ele entende também que não tem muito mais o que fazer dentro do grupo, e realmente não tem, coloca um time descaracterizado. Agora, tem algumas situações que elas são interessantes pelo lado do Grêmio, porque eu acredito que o Thiago Nunes, a médio e longo prazo, ele vai passar a utilizar cada vez mais garotos no time. E hoje é um time... que dos 21 relacionados, a gente está batendo essa tecla desde que saiu a relação de quem viajaria para a Venezuela, dos 21 relacionados, 17 são formados em algum momento na base do Grêmio. Tem só 4 jogadores que não foram formados na base. E tem hoje tem, por exemplo, a volta do Jean-Pierre, e eu, pelo que busquei de informação, ele só deve entrar no segundo tempo, justamente porque a ideia do Thiago Nunes é poder dar ali alguns minutos para o Jean-Pierre, sem a carga natural de um cara que começa como titular, entrando no segundo tempo, para quem sabe retornar com o Jean-Pierre para o time titular já no domingo, no final de semana. Mas tem coisas positivas. O time que deve entrar em campo, por exemplo, os 2 goleiros que viajaram, o Adriel e o Chapecó, eles nunca jogaram no time profissional do Grêmio. E o Adriel é o jogador que foi vice-campeão naquela disputa de final de Taça São Paulo, quando foi disputado o Grenal, que o Inter ganhou. Aí o Wanderson já está praticamente, não fosse o Rafinha, ele seria titular. A dupla de zaga deve ter o Paulo Miranda e o Rodrigues, o lateral esquerdo deve ser o Cortez. Pelo que eu anotei aqui, Fernando Henrique, aí pode ter o Vitor Bobsin, ainda nesse meio campo do Grêmio, mas com a possibilidade que jogue o Darlan e o Pinares, né? Porque o Jean-Pierre fica para o segundo tempo. Aí pode ser um Darlan jogando mais nessa função que ele vinha jogando ultimamente mais adiantado, ou deixando essa função para o Pinares. PP, Guilherme Azevedo, Léo Chu e o Ricardinho. A informação que eu tenho é que o PP não começa, que o PP ficaria também para segundo tempo, que é praticamente mas só uma o jogo tem atrações, dele. né? Mas cabia o Guilherme Guedes hoje, né? Cabia o Guilherme Guedes cabia, hoje. Cabia, eu colocaria. Mas o Pinares, Bagé, talvez, é até uma especulação minha,
que ele possa ser observado no lado direito, nessa posição que tinha o Luiz Fernando, que vai ser que é onde ele jogava, né? Que é onde ele jogava, exatamente. E tem pra mim a grande atração, Bagé, é ver o Gabriel Chapecó. Porque deve jogar o Chapecó, né? Ele foi reserva nos últimos 4 jogos. Ele vem sendo reserva do Brasil. Ele vem sendo reserva. O Adriel foi reserva no jogo de Caxias. E o Chapecó foi nos outros 4, né? Nos mais recentes. E isso me remete muito, Bagé, a 93. Até conversava com o Zé Alberto ontem. Conversei com o Mazzaropi também. Que o Mazzaropi era o preparador de goleiros, não só do profissional, mas do Grêmio todo. Ele coordenava o trabalho da base. E ali o Grêmio tinha o Eduardo Reuser, que leva aquele gol na final contra o Cruzeiro e se lesiona. E o Grêmio vai buscar um goleiro e o Mazzaropi diz, não precisa. Tem no clube. E aí o Danley sobe e assume. E o Murilo em seguida também é promovido. E o Grêmio fica porque teve a lesão tinha mais teve a lesão do Emerson, né? É que o Emerson se lesiona em fevereiro daquele ano, lá no amistoso em Capão da Canoa, e ele volta e lesiona de novo, né? No amistoso no interior. E aí tem o Grêmio... uma fratura, em Capão da Canoa foi uma fratura, o Emerson. E no famoso lance com o Melancia, o atacante do Capão da Canoa. E aí, Maurício, o Grêmio até mudando uma tradição dos clubes, que os clubes têm receio de apostar em goleiros jovens, a gente já tratou disso aqui, o Grêmio fica com 2 goleiros da casa e jovens. Me parece, Bagé, uma situação muito parecida com a de agora. De valorização da base. Se todos os caras que jogam ali pelo lado direito, Pinares, Guilherme, todos que jogam ali são inteligentes, eles procuram o Thiago Nunes e dizem assim pro Thiago, vamos tentar outra posição. Que porque agora vai ser do Douglas Costa. Não, porque o Douglas Costa não vai deixar ninguém jogar ali. Vamos tentar outra. Olha, eu rendo bem aqui centralizado, eu rendo ajudando o meio, mas ali não, porque ali eu vou virar torcedor. Mas tem uma outra leitura, Guerrinha, que é a titularidade compartilhada, não porque o cara vai jogar melhor do que o Douglas Costa, mas porque o histórico do Douglas Costa recente deve estar indicando que ele não jogará quarta e domingo. Não, então isso por eu aí sei, sempre haverá uma possibilidade de você se encaixar. Eu desconfio que o Grêmio contratou um jogador para jogar a maioria dos jogos. Claro, ele tendo condição, ele vai ser titular. Então, quem joga ali já sabe que vai sobrar. Mas vai jogar uma vez que outra. Não, parei, eu vou tentar em outro lugar. Tu sabe, lugar. Aqui eu não vou jogar, porque eu vou ter que torcer pro rapaz se machucar. Vamos ver outro lugar aí que não tenha que se machucar e que eu possa entrar. Antes do programa começar, eu estava conversando com o Diogo Olivier e o Diogo trouxe uma ideia que eu recebi um recado de um amigo que é o mesmo. Se tu conversasse com o Diogo, tu aprendesse muito, eu tenho certeza. Mas eu aprendo com todos vocês, até porque eu mais ouço do que falo, então eu acabo aprendendo bem com vocês. Tiras! O Pedro... a gente não deixa tu falar muito mesmo, tá chegando, quem já quer chegar e mandar e tudo. Tu pega, por exemplo, a ideia do Diogo, e que esse meu amigo tinha mandado um WhatsApp logo cedo parecido, é o seguinte: o Diego Souza já anunciou que ao final da temporada ele se aposentaria. Né? E o Diego Souza continua fazendo gol, continua com impulsão, continua com tudo aquilo que a gente está vendo. Com o que está jogando o Ferreira, com a chegada do Douglas Costa, a ideia do Diogo não está descartada. Será que o Diego Souza não pode prorrogar essa aposentadoria? Porque ele vai ser muito mais municiado, né? Com esse reforço de time. Acho que ele vai fazer isso. Aliás, o presidente Romildo Bolzan já deu uma pressãozinha nele numa entrevista aí, dizendo que quer que ele prorrogue no mínimo por mais um ano. Mas o Diogo... Se ele está bem fisicamente, jogando o que está jogando e tendo um cara de cada lado, né, Maurício? Para meter bola por baixo, pelo lado, por tudo que é jeito, por que não jogar mais um ano? É que o Diego Souza pode fazer para o Ricardinho um papel muito parecido do Rafinha para o Wanderson. Eles têm professores extraordinários que não estão jogando no carteiraço, estão jogando pelo desempenho, e o desempenho tem a ver com o cuidado que tem com o próprio físico. E o Diego Souza, que foi adquirindo ao longo da carreira um tempo de bola fantástico, ele pode ser um belíssimo professor do Ricardinho, como o Rafinha certamente será para o Wanderson. O Wanderson é titular ao natural daqui a pouco. Mas nesse momento ainda, o Douglas Costa, para quem estiver naquele corredor também, né? Porque o Rafinha, o acréscimo que ele entrega, não é só, e não vou falar daquela parte que tem gente que acredita, eu desacredito plenamente, ele apita com o juiz, não, isso aí não dá jogo, isso não dá Copa do Mundo para ninguém. O que acontece é que ele joga a bola demais, ele tem uma noção de leitura tática que ele pode entregar aos seus parceiros e ensinar ao jogador que é reserva seu com enorme potencial. O papel do Diego Souza e do Rafinha pode ser o mesmo nesse sentido. E o próprio Douglas Costa pode se beneficiar do Diego Souza. Porque o Diego tem saído muito da área e ele tem vindo quase jogar no meio campo aqui e muitas vezes ele é um pouco armador.
Ele é um centroavante que também funciona como armador. E tu tendo a velocidade, um cara vertical com a explosão do Sempre Douglas... foi, né? Exato. Ele é um meio campo de origem, né, Pedro? Mas ele tá saindo bastante da área nessa ideia do Thiago para também ser uma espécie de armador. Para também abrir o espaço para a entrada, como dizem os técnicos, no facão vê como são as dos coisas. extremos. A minha diferença para ti no jornalismo, ô Careca, é o seguinte, é que tu lê o jogo e eu não leio nem o tio Patinhas, agora tu vê. Mas tu lê minha coluna, né? Não, tu é o de Patinhas, né, Pedro? Não, e tu lê os nossos patrocinadores aqui, Pedro, isso é muito importante. Tu lê os patrocinadores, isso é muito importante. É, isso. O Coluna não adianta Potter nada. pegou bem. É que o Pedro Ele tá faz sentado. natação em moedas, né? Na moeda. No caso em cédulas. Em cédulas, né? Diferente. Mas, ô Pedro, o legal, só um ponto para destacar do Thiago Nunes. Eu sei que ele tá chegando agora, mas em outros momentos, ele já tendo a classificação encaminhada como ele tem na Sul-Americana, vai jogar contra um time que é fraco e que está descaracterizado, ele poderia muito bem dar aquele famoso migué que a gente chama e dizer assim, não, eu vou ficar treinando aqui o time principal, porque a gente tem que confirmar o título no domingo. É um belo elogio. E ele fez questão de viajar. Belo elogio. É um momento diferente. Ele chegou, ele foi visitar o CT. Ah, não, para tudo tem uma desculpa. Mas o Renato, em 5 anos, nunca foi no CT de Eldorado. Ele chegou e foi lá conversar com os meninos para saber quem é que estava em ordem, como é que está o time sub-20. Agora ele faz questão de viajar para incentivar. Sabe, a maneira dele tratar essa chegada nele do Grêmio me agrada muito. A única Mas coisa o que ele Alex não tem um pode negócio que repetir, hoje viu, explica, Maurício? além... A única coisa que ele não pode repetir é botar aquele meio campo, que se fizer uma corrida de tartaruga, o meio campo do Grêmio chega depois. Eu tenho a impressão Michael. que ele não fará isso, mas eu quero lembrar que hoje, Michael por exemplo, Lucas Silva. além do entusiasmo dele de um recém-chegado que está só com 100% de aproveitamento, né? Só com 100%, ele só ganhou até agora. Pois bem, há um personagem muito próximo, muito caro a ele, que ele certamente quer acompanhar, quer conversar, quer convencer de que pode mais, e esse personagem se chama de novo Jean-Pierre. Não é um Jean-Pierre de quem ele receberá um relatório ou vai ver o jogo pela televisão. Ele vai ver o Jean-Pierre no hotel, no café da manhã, no almoço, fardando, na oração, dentro de campo. Vai poder dizer de perto, Jean-Pierre, tá pouco. Jean-Pierre, tá maravilhoso. E isso, para o que ele pretende do Jean-Pierre, pode fazer muita diferença, o presencial do Thiago Nunes. Eu, de longe, assim, eu tenho a sensação que o Grêmio tem que parar de mimar o Jean-Pierre para ver se ele se dá conta daquilo que ele pode, e pode muito, daquilo que é a sua obrigação, que não sei se ele está cumprindo exatamente como tem que ser. Mas esse mimo que o Grêmio tem com o Jean-Pierre, não sei se é bom, não sei. Realmente Aliás, não sei. o Douglas Costa qual é o mimo, Pedro? teria pedido a camisa Renato- 10. O Grêmio cuida de tudo, Renato- desse jogador, o Grêmio Não, dá mas toda o a Renato, chance. o Deu a Renato camisa contestava 10, deu não ele sei em o quê. entrevista. Sim, Não, mas o foi Renato mimado, ficava em né? entrevista, Mas- ele foi pra reserva. Ué? Depois veio o mimo, né? Sim, mas como é que não vai pra reserva? Ele não joga. Sim, mas tudo bem, mas isso Mas não é ele tem mimo, né? Seria mimo se ele capacidade, né? continuasse no time. Não, Mas é melhor ele tu deixa mimar ele o pro lado ali. Jean-Pierre do que mimar um cara que não vai te dar muita coisa, Ele né, tem Pedro? capacidade. Quem não pode ser mimado é o Luiz Fernando. Quem não pode ser mimado é o Tu Everton mima o sem Thiago bolinha. Santos, por exemplo, Pedro. Tu mima Não, o mas Thiago Santos. o Luiz Fernando hoje joga tanto ou mais que o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre não joga. Não. Não, o Jean-Pierre é uma promessa. Tu espera O Grêmio mais tá do Jean-Pierre esperando. ou do Luiz Fernando? Não espero nada. Quem Eu te quero, entrega quero mais? falar hoje. Domingo tem Grenal. Mas eu tô o Luiz falando de Fernando hoje. não pode quem, jogar. Quem que entrega mais, o Jean-Pierre ou o Luiz Fernando? Não, eu tô falando de hoje. Não, hoje nenhum O dos Léo dois. Pereira entrega mais que o Luiz Fernando, Pedro. É, o Léo Pereira, Léo Pereira fez 2 passes para Gui 2 gols Azevedo. do Grêmio. Sabe E o por que, que a gente Jean-Pierre tá discute o onde? Jean... Sabe por que, que a gente discute o Jean-Pierre, Pedro? Porque ele nos mostrou que ele tem essa capacidade. É totalmente diferente. É por isso que a gente discute ele. Porque ele mostrou a 350 capacidade mil que ele reais tem. por mês e não joga. Não, Não Pedro, joga. mas tu esqueceu Porque- do uma vez porque esqueceu isso, do que o outra Jean-Pierre vez- jogou, cara. Ele não Ele não fez nada jogou? até agora. Por que, que a gente Pedro. discute ele? Não, a ele gente só mostrou tá falando do capacidade. Jean-Pierre porque houve um momento que ele mostrou uma capacidade incrível. Sim, Depois mas ele porque- acabou se não, perdendo, mas- é verdade. Não, Mas é então, por isso que a gente discute o mas Jean-Pierre. perdeu. A gente não Dia discute 5 ele pega o dinheiro lá ou ele se perde no caminho mas da Pedro, tesouraria. mas qual Não, que tudo bem, seria mas a gente outro- discute ele qual por que isso. seria- Qual que seria a outra atitude do Grêmio com ele? Tipo assim, parar de Não, pagar você salário, tem que não largar de pagar o mão, salário. velho. Ou tu joga ou vamos ver o que ele vai fazer. deixar de castigo. Tem contrato, tem que pagar, né? Mas E é- ele não estava jogando agora porque estava machucado. Não, eu acho que o Grêmio tem que parar de concordo mimar contigo ele. nessa parte. Pedro, mas o eu Jean-Pierre, concordo. agora vem o treinador, Talvez o agora que tu isso, queira falar, e o tu queira Renato falar fazia que, aquilo. que talvez se o Jean-Pierre criou não uma está dando perspectiva. 100% que ele poderia dar. Né? Não estou falando de um campo, mas em geral. Mas não, acho que o que mais ele atrapalha o não tá Jean-Pierre dando são as lesões 5%. mesmo.
As lesões dele atrapalham muito ele, é difícil, né? Bom, Só não acho que o Grêmio esteja mimando ele, Pedro. O Grêmio está tentando recuperar o jogador. Quando ele vai mal, ele vai pro banco, entra outro no lugar. Nenhum jogador do Entende? Grêmio merece tanta atenção, e até eu vou te dizer o seguinte, ele tem atenção porque ele é um jogador realmente diferenciado, mas tem um momento... Mas que ele tu tem foi que- até tu tem que- afastado do grupo, Pedro. Não, para Na aí, transição para aí. ali da Copa do Deixa eu Brasil, falar. todo mundo Deixa eu saiu de falar, férias e ele ficou trabalhando. Tu te Que mimo é atravessa, esse? rapaz. Tu te atravessa. Que mimo é esse? O Grêmio já fez tudo o que podia fazer, já afastou, já fez isso, já fez aquilo, tá? E continua sem um jogador. Alguém tem que chegar nele e dizer alguma coisa pra ele. Talvez até seja o Thiago Nunes. Talvez esse Mas técnico seja. do Grêmio consiga ser alguma Certamente coisa. Pedro. É o Mas mais, ele não é tem o mais mimo. capacitado porque ele chega... ele não tem mimo, eu concordo. Eu só discordo A do última mimo. vez agora, ele saiu do time por uma lesão muscular. A lesão muscular que ele teve é um diagnóstico que o Grêmio precisa encontrar. Por que tanta lesão muscular desde 19? Por quê? E a Então, partir daí, diagnóstico... deixe de prognóstico mimar pra e curar. participem. Mas o cara para Mimo trabalhar... tinha o André. Mas não buscar a razão mas da lesão. O Thiago Nunes não é mimo. Voltando, Mas não tem O Thiago- mimo. Perfeito, mas o Thiago Nunes não é mimo. Ele é o cara que veio da base com o Jean-Pierre, que trabalhou com ele lá e que, portanto, sabe a origem do menino para poder agir direto no cara para dizer: tia, tu não é mais um menino. Tu é um adulto. Eu te conheci, menino. Vamos? É que isso o agora, papel Maurício, do Thiago Nunes. agora é uma hora da verdade pro Jean-Pierre. Por quê? Porque ele vai estar, primeiro, o Jean-Pierre e o Bagé também devem ter essa informação, o Bagé conhece muito da base, o Jean-Pierre, da base, ele sempre foi tido como um cara talentoso, mas de temperamento. Um cara que tem posições, um cara que não baixa a cabeça, que se posiciona. Que às vezes se acha. É, e Tudo aí, isso tem que controlar. é o perfil dele. Agora, e aí isso Qual é a causou marca problema. do carro dele? Ah, não Mas o sei. que tem a ver o carro Não tem com o a salário ver. dele, Sei lá, Pedro, com qual é a o que marca ele do faz? carro, Ajuda, Pedro? né? Ajuda. Qual é a marca do carro? Qual é a marca do carro? Não, então sei. foi o seguinte, atenção, Tô então, eu vou doar minha Kombi pra ele. Não, e o aí Cristiano resolve. Ronaldo Com a gastou Kombi ele vai jogar 900... Mas o sei lá, Cristiano Ronaldo quanto- joga Agora. Tá, mas bom isso é o não que é tem problema, no ele não tá Passat, jogando, é isso? mas ele não parou de jogar porque ele tá Então eu dirigindo sou um carro craque. bom. Tem um monte de jogador ruim Ah, mas dirigindo... ajuda. Dirigindo uns carros ruins. Ajuda. O que tinha, Potter, o que tinha era que realmente a relação do Renato com o Jean-Pierre nunca foi boa. Pelo Bom, pai temperamento do Jean-Pierre. pai do Jean-Pierre Não, fez o aquele- Renato, E o acabou- Renato e ousava, acabou, né? o Renato ousava pedir para ele jogar bem. Não, mas Deixa eu ver aqui, ousadia Mas do ele Renato. mostrou Mas em agora- vários jogos. Mas agora nós Vários vamos ter um jogos. time, Bagé, organizado. Agora Mas nós aqui a vamos ter um time imprensa tá organizado. mimando aqui, tô eu sozinho aqui. E vocês Não, mimando o então, mas Jean-Pierre. não é Tá verdade, aí, não é mimo, tá não é aí, mimo. tá aí, A gente como é pode que dizer que a vocês imprensa- o problema? A gente pode dizer que a Então, imprensa se a gente não tá perseguindo, concorda então. contigo, a gente tá mimando, é isso? Se a gente não Mas pode concorda dizer que- contigo, a gente Tá tá todo mimando. mundo Bem que contra Vossa mim. Excelência é grande, enorme, Olha tem aqui, uma ó. grande repercussão, eu sei disso, Olha aqui, mas ó. também não tanto assim, né, pô? Mim é maravilhoso. Pô. Nós vamos te mimar, então. A mim Tem vocês alguma não mimam. coisa que Quer o ser Pedro mimado, não Pedro, é é isso? mimado. Tu É quer mimado aqui carinho? no programa. É. É. Vamos mimar o Pedro Frontalmente agora, pronto. atacado. Deixa eu dizer pra vocês. Jogador, vou jogador arrumar- não pode ter carro. vou Legal arrumar andar um de nego- ônibus. Não, pode. Dependendo da marca, tu já vê que ele Bicicleta. é... bom, depende. Pra substituir a massa corrida, você sabe o que é massa corrida? Garanto que vocês nunca passaram perto de uma pintura, né? Calfinagem e massa fina de forma impecável. Maurício nunca pegou nisso. Maurício só comenta futebol. Só pode ser FIDA. A massa para Pedrinho. acabamento FIDA é a número 1 em economia de tempo, dinheiro e ainda torna, aliás, a sua obra mais limpa, com acabamentos muito mais refinados, alta facilidade de preparação e manejo, zero cheiro, zero desperdício na aplicação. Não tem segredo. A massa para acabamento FIDA é a melhor solução para a sua obra. Confia na FIDA, hein? Saiba mais através do @FIDA Oficial, tá legal? Sala de redação tem Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, IESA, Aurora Gran Reserva, Agibank e Sulmed. Eu vou chamar o intervalo comercial e quero que meus ouvintes pensem o quanto a imprensa está mimando esse jogador. Só eu fiquei contra. Voltamos logo depois. 6 de abril de 1998. Estamos iniciando um sala de redação muito especial. Diretamente do Master Hotel, nós estamos aqui para prestigiar a reunião do Clube dos 13. É uma reunião muito importante, na qual eles vão examinar e depois nós teremos aqui a participação de muitos deles. Questão, por exemplo, do televisionamento dos jogos, que é decisiva, é matéria aberta ainda. As repercussões da Lei Pelé e dos vetos do senhor presidente da República, que vão dar margem a muita discussão, não é? Presidente Fábio Koff, por favor, por gentileza. Bem, na história, na tradição,
na paixão da comunidade que cada um representa, não existe no mundo a força representada por estes 16 clubes brasileiros no futebol. Força da sua história, força da sua tradição, força da paixão de mais de 100 milhões de brasileiros. Faltam 25 dias para os 50 anos do Sala de Redação. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia. Estamos de volta, 2h25 e o River Plate ganhou o jogo de ontem. Maurício, o que tu achaste? Esse é um elogio importante a fazer à têmpera dos argentinos, do River, a têmpera do Enzo Pérez no gol, que foi bem, o Galhardo que mobilizou seus jogadores de maneira espetacular, o que reforça o quanto ele é acima da média como treinador, mas com toda essa louvação de uma vitória que entra para a história do futebol mundial, também é preciso dizer que foi uma dificuldade criada pelo próprio River para si mesmo. O River tinha 50 inscrições por fazer, o Galhardo preferiu fazer só 32, correndo o risco, que acabou se confirmando, de um surto de coronavírus. E aí botou em campo um time sem reservas, sem goleiro de ofício, ganhou de 2-1 de um colombiano, não ganhou do Always Ready. Então, vai para a história, mas tem que ir para a história assim, ó. Uma vitória como nunca houve antes, e o asterisco, que só aconteceu porque o River abriu mão de fazer todas as inscrições que ele poderia fazer na competição. Mas foi uma grande vitória do Galhardo, né? Claro. Coloca o Galhardo assim disparado como o melhor treinador do continente, porque ele não deixou, o que ele fez? Ele não deixou o Independiente Santa Fé chutar. Ele jogou com 3 zagueiros, aí o Casco e o Angileri, os dois laterais, ora baixavam com os 3 zagueiros, faziam linha de 5 lá atrás, ora davam um passo adiante, faziam linha de 5 mais na intermediária, com os 3 meio-campistas, e assim ele foi impedindo o Santa Fé de chegar no gol. Ele protegeu o Enzo Pérez, na verdade, Pedro. Por falar em treinador, o Renato aceita treinar o Corinthians ou é uma fria? É uma fria. É uma fria. Depende do contra-cheque. O Corinthians não conseguiu convencer ele ainda que tem a condição de pagar em dia, pelo que a gente está acompanhando dos colegas de São Paulo, e principalmente de reforçar, porque as exigências do Renato sempre foram de grupos fortes, né? O Corinthians O Renato deve estar esperando, porque lá no Rio de Janeiro, estava lendo agora uma manchete aqui, dos últimos 9 gols do Flamengo, 6 foram de bola aérea. Então o bicho está pegando, porque mesmo ganhando o Brasileirão, o Rogério Ceni estava sendo criticado. A torcida do Flamengo critica muito ele. Não só a crônica esportiva. Pichou muros hoje, o Potter. Exatamente. Pichou os muros lá da Gávea e do Ninho do Urubu, aquele P12, que é um pseudônimo, né? Toda vez que tem bronca no Flamengo, tem um P12 pseudônimo que xinga os caras. Apareceu hoje. O Gabigol reclamou muito ontem na saída, Flamengo, né? E o Flamengo é mais time que o... É mais fácil treinar o Flamengo do que o Corinthians hoje. O Flamengo tá pintando aí, fica menos time do que é, né? Vai perder Gerson e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, aí já fica menos time também. 2 notícias sobre o centroavante, o André Balada, tá voltando pro esporte, sabiam, né? Sim. E o Paulo Guerreiro, domingo, aumentou a conta bancária, o cavalo dele ganhou o Grande Prêmio de São Paulo. Quer dizer, é um cavalo que vale um belo de um dinheiro agora, né? Essa pra mim é a melhor informação do programa. Guardado pelo Guerrinha para os 46 do segundo tempo. Do quê? Cavalo do Guerreiro, coisa fez mais espetacular. Grenal. Como é que é o nome do cavalo do Guerreiro? And the Office. Tá, e o teu cavalo, Guerrinha, ganhou o quê? Não, eu tô sem, eu preciso, com essa pandemia aí não, eu tenho cavalo para desestressar, para ir no jockey desestressar, conversar com o cavalo. Tô tentando isso há muito tempo, eles não me respondem nada. Que língua tu fala com o cavalo? Eu falo em qualquer uma, eu sou poliglota. O cavalo é que não fala, né, Guerrinha? É, o cavalo é que não me responde. O cavalo é que não lê. Os animais entendem. Os animais entendem. Eu peguei aqui pelos veterinários. Ele já tem cavalos, alguns cavalos de corrida, é isso? O Guerreiro, aqui tem um. O Guerreiro no Peru tem 70 cavalos, no Brasil deve ter uns 30. Tem um Aras lá, só ele dele, não tem? Eu acho que ele tem mais de 100 cavalos. Criador. É uma despesa pequena, deve ser uns 4 mil por cavalo. Dá 500 mil por mês. É uma despesa pequenininha. Ele vendeu um agora há pouco. Por isso que ele está alongando a carreira. Ele vendeu um há pouco agora para os Estados Unidos por 400 mil dólares. Um cavalo que ele tinha em São Paulo por 400 mil dólares. Comprou ração para 22 anos. Teve uma vez, hein, Pedro, começo do Twitter,
O Lucas Leiva jogava no Liverpool, ex-Grêmio, hoje está na Lazio. Ele pegou e apenas tweetou o seguinte: vendo sêmen premiado. Colocou assim no Twitter, né? Ele é criador de cavalo e também criador desse tipo de reprodução, né? Não se chama criação, né? Dá muito dinheiro, né? Só que ele não explicou o que era, Pedro. O tweet era só isso. Né? Ninguém entendeu que era de cavalo, de boi, alguma coisa desse tipo assim. Ele teve que se explicar até hoje. Ele disse que aparece os caras lá. Era de boi e de cavalo. Ele tinha cavalos premiados. Tem um... premiado, de que era, Pedro? Era do quê? Acho que ele tava vendendo dele. O Potter, se eu botar Pedro, o meu sêmen à venda, tu acha que eu consigo faturar? Sabia, baixou o nível. Tentei deixar o nível do programa. Tu deu ideia, Potter, tu deu a ideia. Eu tô falando de um mercado que existe, Diogo. Final do programa, inocente. é sempre a parte que preocupa a chefia. Tá bom. Vamos chamar o alemão, então. Por falar em final de programa, nada aí, Pedro, nada de novidade. Não, Toigo não ligou, nem o Julinho. Estão escondidos, não sei onde. Hein, Pedro? Tá complicado. Tá feio, tá feio. É que é fim de mês, né, Pedro? Eles estão apertados. Fim de mês eles estão apertados. Toigo tá duro. A RBS tá com muito, mas o Toigo tá duro, ele me falou. Tá, vamos lá. Não, porque senão daqui a pouco... Agora o Pedro vai partir para uma outra tática, de pressionar. O medo do Toigo é morder ele na física. Não há nenhuma possibilidade do Toigo ter esses cavalos de corrida, né? Porque 4 mil por mês num cavalo não tem a menor possibilidade. Se o Toigo tá duro aí... Tomara que ele me ligue. Meio rush eu garanto pra ele. Uma cesta básica. Alemão, o que vem aí, Alemão? Pedro, Gaúcha Mais vai acompanhar durante a tarde os locais de vacinação em Porto Alegre. Hoje começou a fase para quem tem 60 anos ou mais, segunda dose Coronavac. Movimentação muito grande nas primeiras horas da manhã. Depois, perto do meio-dia, a situação já estava melhor. Nós vamos contar aqui quais são as melhores alternativas em termos de tempo de espera nos postos e nos drive-thrus de Porto Alegre. Vamos também conversar com o diretor do Departamento de Regulação de Leitos da Secretaria da Saúde do Estado sobre a situação dos hospitais, onde está superlotado o sistema com UTIs, onde tem vaga sobrando, como está a organização, o que preocupa, o que tem uma situação mais confortável nas regiões do Rio Grande do Sul. Em Brasília tem mais um dia com o ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid e teremos uma reportagem especial do Eduardo Paganella sobre os 10 anos da Operação Balada Segura no trânsito no Rio Grande do Sul, Pedro. Muito bem, o Sala de Redação está terminando aqui, agradecendo o carinho, a sintonia. À noite tem o futebol da Gaúcha, tem o jogo do Inter importante contra o Olímpia, tem o jogo do Grêmio, que também é importante porque são muitas caras novas e certamente o torcedor do Grêmio vai ficar muito atento nessa gorizada que está chegando, que poderá em seguida ocupar o time titular do Grêmio, deve ter boas promessas por lá. Enfim, a Gaúcha vai contar tudo para você, tá legal? E o Sala de Redação, como você sabe, volta amanhã, 1h05 da tarde. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Vem aí, Gaúcha Mais. Tchau. Fui.